Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso de número 3. Episódio de hoje: fechar o bar? Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Quando Orv Krieger, empresário do ramo hoteleiro, recebeu um telefonema sobre um hotel que estava à venda em Spokane, Washington, Estados Unidos, ficou entusiasmado. Ele sabia que o prédio do Holiday Inn, com suas 140 unidades, era uma aquisição muito boa, apesar de seu preço de muitos milhões de dólares. Assim, Orv comprou o hotel. Só havia um problema. O restaurante do hotel era a principal fonte de receita, mas como cristão, Orv preferiu não manter um negócio baseado na venda de bebidas alcoólicas. O gerente do hotel argumentou que se os convidados não pudessem tomar um drink no restaurante, logo se hospedariam em outro lugar. Ele citou estatísticas segundo as quais o hotel não poderia sobreviver sem a receita do bar. Orv ouviu tudo com muita atenção e fechou o bar. O empresário substituiu a área do bar por uma cafeteria bem aconchegante. Nos primeiros 5 anos de funcionamento, as vendas em alimentação subiram 20%, ao passo que a ocupação dos quartos aumentou em 30%. Ainda assim, os lucros ainda estavam aquém de seu potencial. Se o bar reabrisse, o hotel se transformaria em uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. A fé não vale tanto, afirma Orv, com um sorriso, se a pessoa não estiver preparada para viver por ela. Texto de Charles Colson. O que significa amar a Deus? Os cristãos que viviam em Corinto devem ter se desentendido no mercado de carnes da cidade, pois houve uma guerra de comida naquele lugar. Eles discutiam entre si: será que podemos comer carne sacrificada a ídolos antes de serem colocadas à venda no mercado? Algumas pessoas que haviam acabado de abandonar a idolatria achavam que seria pecado comer aquele tipo de carne. Outras se sentiam à vontade e não viam problema algum em comê-la, mesmo que isso ofendesse outros irmãos em Cristo. Essa, aliás, era a raiz de todo o problema. Paulo chamou a atenção daqueles cristãos para um aspecto diferente da questão. Eles deveriam até desistir de comer carne, caso isso servisse para evitar que outros irmãos em Cristo voltassem a adotar um estilo de vida já abandonado e que se baseava na adoração em templos pagãos. Sem reclamar, ele se dispunha a abrir mão de coisas muito importantes em sua vida, no caso, saborear um belo bife, desde que essa atitude ajudasse a evitar qualquer mal-entendido em relação à sua liberdade e impedisse alguém de voltar à vida de pecado. Orv Krieger sabia que nossas escolhas, entre elas, aquilo que comemos e bebemos, não são questões meramente pessoais. Trata-se de opções com implicações espirituais e que afetam a outras pessoas que nos conhecem. Deixo hoje então para reflexão a frase do ativista social Jane Addams, do século XIX. Cada homem deve lutar a fim de que a lei moral jamais se torne uma abstração remota totalmente separada da sua vida ativa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.